Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o Mental Tip, onde o conhecimento dobra a cada informação. Bom, a gente já mergulhou fundo para entender onde os microplásticos estão, como eles entram no nosso corpo, o que fazem com a nossa saúde. Agora chegamos à parte final da nossa análise. Hoje, o foco em algo fundamental. O que pode ser feito de verdade para frear essa crise global, com base no capítulo 5 do livro Um Veneno Como Nenhum Outro. E para começar, vamos direto ao ponto, né? Vamos desafiar aquela solução que todo mundo aprendeu na escola, a que parece ser a mais óbvia quando a gente pensa em resolver o problema do plástico. A pergunta parece bem simples e a resposta que nos deram por décadas foi um sim bem confiante. Só que a realidade, os dados, eles contam uma história completamente diferente. E olha, bem mais alarmante. E aqui está o número que muda tudo. Menos de 10%. É isso mesmo. Menos de 10% de todo o plástico que já foi produzido na história da humanidade foi de fato reciclado. A ideia é ótima, mas o sistema simplesmente não dá conta do recado. E aqui a gente desmonta esse mito ponto por ponto. A reciclagem não acompanha o volume de produção, é economicamente inviável, muitas vezes é mais barato fazer plástico do zero, o material também se degrada a cada ciclo, perde qualidade, mas o ponto mais crítico para mim é o último. A reciclagem não impede a criação de microplásticos. O próprio processo de reciclar pode fragmentar o material, sabe? Ou seja, ele continua o problema. Fica bem claro que a reciclagem não é a solução definitiva. Tá, então se o problema não é o lixo, onde ele está? A resposta é na origem. A gente precisa olhar para a fonte de todo esse material. O livro usa uma metáfora perfeita para descrever a situação: o fluxo infinito. Imagina uma banheira transbordando. A nossa primeira reação é pegar um balde e começar a tirar a água, certo? Isso seria o equivalente a limpar os oceanos e reciclar. Mas a solução de verdade, a única que funciona, é fechar a torneira. E essa torneira, ela está jorrando cada vez mais forte. Esse gráfico aqui, que é baseado em projeções da própria indústria petroquímica, mostra que eles planejam triplicar a produção de plástico até 2050. Triplicar! Não existe iniciativa de reciclagem no mundo que consiga dar conta de um aumento desses. Então, o ponto crucial é este. O problema central é a produção desenfreada. Qualquer solução que não comece por aí está, na prática, só enxugando gelo. Ok, identificamos o verdadeiro problema. Agora vamos para a parte boa. Ver as estratégias que comprovadamente funcionam para resolvê-lo. O caminho é claro e se baseia em 3 pilares. Primeiro, reduzir a produção lá na fonte. Segundo, substituir os plásticos que não são necessários por alternativas que sejam de fato sustentáveis. E terceiro, criar e aplicar regulações fortes que forcem a indústria a mudar de verdade. E aqui está um ótimo exemplo do segundo passo. Substituir é fundamental, mas tem que ser com inteligência. Vidro, metal, papel são ótimos, mas é preciso ter cuidado com algumas armadilhas, como os bioplásticos, que muitas vezes não se decompõem direito e ainda geram microplásticos. Ou pior ainda, os plásticos oxodegradáveis, que são projetados para se quebrar rapidinho em pedaços minúsculos. É um desastre. E o terceiro pilar é a regulação eficaz. Isso quer dizer que os governos precisam agir com firmeza, banir itens de uso único que não são essenciais, proibir aditivos tóxicos como o BPA e os ftalatos e, talvez o mais importante, implementar o que se chama de responsabilidade estendida do produtor. Isso basicamente força as empresas que fabricam o plástico a serem responsáveis por ele até o fim da vida útil. Agora, enquanto essas mudanças gigantes não acontecem em larga escala, a luta também tem uma frente pessoal. E aqui não se trata de resolver a crise do planeta sozinho, mas de proteger a própria saúde. Vamos ver como dá para reduzir a exposição a essa contaminação no nosso dia a dia. Uma dica simples para começar é no guarda-roupa. Roupas de poliéster, acrílico, elas soltam milhares de microfibras a cada lavagem. Optar por algodão, lã ou linho já reduz drasticamente essa fonte de poluição dentro de casa e, claro, no meio ambiente. Olha, essa informação aqui é chocante. Análises bem recentes mostraram que a água engarrafada está lotada de nanoplásticos. Eles se desprendem da própria garrafa, da tampa. A alternativa mais segura, sem dúvida nenhuma, é a água da torneira bem filtrada. Essa aqui é uma regra de ouro na cozinha. Aquecer potes de plástico no micro-ondas ou colocar comida muito quente neles acelera a liberação de aditivos químicos como o BPA direto na comida. É uma péssima ideia.
E por falar em BPA, dá uma olhada neste dado. Um estudo descobriu que pessoas que comeram uma porção de sopa enlatada por dia, só por 5 dias, tiveram um aumento de mais de 1000% nos níveis de BPA na urina. 1000%! Isso por causa do revestimento plástico que vai dentro da maioria das latas. Então, para construir um escudo na cozinha, aqui vão umas dicas rápidas. Para guardar comida, prefira vidro ou aço inox. Para cozinhar, panelas de ferro fundido ou cerâmica, evitando as antiaderentes. E até no sal. Como o sal marinho pode vir contaminado, sais de fontes terrestres como sal de rocha podem ser uma opção mais segura. São pequenas mudanças, mas com um impacto bem grande. Proteger a nossa saúde é fundamental, claro. Mas essas ações individuais, por mais importantes que sejam, não vão resolver a raiz do problema. Para fechar a torneira de uma vez por todas, a gente precisa voltar para o panorama geral. A solução tem que ser sistêmica e global. E o que significa mudança sistêmica? Significa basicamente reescrever as regras do jogo. É quando governos e indústrias agem juntos para mudar radicalmente o nosso relacionamento com os materiais, desde a extração até o descarte final. E como isso seria na prática? Bom, imagine tratados internacionais que colocam um teto na produção de plástico virgem. Pense em leis rigorosas que proíbem os aditivos químicos mais perigosos em todos os países. E, o mais importante, uma pressão econômica e política coordenada sobre a indústria que lucra com essa poluição, para que ela mude seu modelo de negócios. O autor do livro encerra com uma mensagem que equilibra a urgência e a esperança. A situação é grave? Sim, é enorme. Mas não é tarde demais. Ainda há espaço para agir. A solução é uma combinação de ciência, ação política e, claro, uma reavaliação dos nossos hábitos. E isso nos deixa com uma pergunta bem profunda. Daqui a milhões de anos, quando os geólogos do futuro olharem para as rochas da nossa era, o que eles vão encontrar? Qual tecnofóssil vai definir a nossa civilização? Será que a gente vai ser lembrado como a era do plástico? Então, para amarrar tudo, o problema não é o lixo, mas a produção. A solução real é um tripé: reduzir, substituir e regular. Enquanto lutamos por essa mudança sistêmica, podemos e devemos proteger a nossa saúde com ações diretas no dia a dia. Com isso, fechamos a nossa análise sobre microplásticos, o veneno invisível. Foi uma jornada e tanto pelo planeta e pelo corpo humano, mostrando a complexidade desse material que é tão presente nas nossas vidas. Muito obrigado por acompanhar. Para quem quiser se aprofundar, o livro que baseou esta análise está nos links da descrição. Aqui é o Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.